Então, o que a gente vai falar aqui hoje sobre filme serve muito, de certa forma, para todos os tipos de arte, né? E até certo ponto também do entretenimento, mas no cinema tem algumas questões mais específicas que a gente já vai ver, né? Então, a arte, né? Considerando arte aí uma expressão de impressões, né? A pessoa expressa alguma impressão que ela teve, seja da realidade, seja da própria imaginação dela, seja de um acontecimento ou de uma história que ela ouviu, seja lá o que for, né? Ela expressa uma impressão. A arte, nesse sentido, que é assim que a gente vai tratar aqui, tem 1 milhão de significados, né? Ainda mais na era da desconstrução da linguagem. Então, é bom fazer esse parênteses aí. Eu uso com esse sentido. Né? Então, desde o início da humanidade existe arte. A arte serve exatamente para cumprir essa função expressiva da humanidade. Né? E isso, de certa forma, é a própria criação da individualidade. Né? E é isso porque cada um vai expressar da sua maneira e depois cada um vai absorver aquela expressão de uma maneira também diferente. Mas, enfim, isso existe porque o ser humano nasce com um desejo de imitar, né? É o desejo mimético. Essa característica do mimetismo está no nosso sistema operacional, entendeu? Deus acho que colocou esse dispositivo nas nossas mentes, né? Porque falou, se eu não colocar na cabeça desses idiotas aí um mecanismo para aprendizado, eles não vão aprender nunca. Né? Então, coloca na nossa mente o desejo de imitar. Então, 99,9% de todas as coisas a gente aprende imitando o outro. Né? Muito mais, a gente já imita a gente já começa imitando como uma disposição para aprender. Né? Quando você começa a estudar alguma coisa, você já começa a imitar aqueles caras que estão estudando aquilo. Né? Se o cara tem uma régua tal, você vai ter uma régua daquele lá. Se usa um lápis daquele, você usa o lápis. Se o cara usa calculadora, você vai precisar de uma calculadora. Então, você vai ter que imitar. Ou seja, você ainda não aprendeu nada daquele conteúdo, mas você está imitando aquelas pessoas. Então, a imitação, seja no sentido mais básico, né, da criança imitando o adulto, e é assim que a gente nota que tem esse desejo de imitar, né? Veja as crianças as meninas querem colocar o sapato da mãe, usar maquiagem, né? Porque ela vê isso no adulto. Então, esse desejo de imitar está na base de todo o desejo de ver a expressão dos outros, né? E, portanto, também alimenta a necessidade daqueles que se expressam com mais intensidade, que é o caso dos artistas. Né? Então, essa expressão das impressões permeia toda a história humana. Né? Nesse sentido, ela sempre esteve lá. Né? E com o passar do tempo, isso vai ocupando um espaço cada vez mais distinto das outras atividades da sociedade. A arte, de certa forma, como ela exige essa assimilação de uma expressão de um terceiro, ela começa a ser algo com influência na sociedade, porque influencia um indivíduo ou outro, ou vários indivíduos, você vai acabar influenciando a sociedade. Então, quando, ao longo da história, isso vai se desmembrando e se repetindo, melhor dizendo,
em vários desmembramentos, né, em vários estilos de arte, em várias formas, independe do substrato, da forma, da matéria-prima usada, né? Pode ser escultura, pintura, música, tudo vai seguir mais ou menos esse sentido. E cada um deles vai influenciar a imaginação do ouvinte, ou do espectador, ou do leitor, né? Falando das artes que a gente tinha antes, né? Ou o sujeito que vê a escultura ou a pintura, o sujeito que ouve a música e o sujeito que experimenta, de alguma maneira, aquele ambiente criado de acordo com determinado ordenamento artístico, né? Então, a gente tinha isso, e cada um tinha a sua imaginação influenciada, seja na profundidade, seja no alcance, de uma maneira diferente, seja nas pessoas, seja na forma da arte que o influenciou. Não sei se isso ficou bem claro agora. Com a chegada do cinema, tudo isso muda. Por quê? Porque o cinema vai unir todas essas formas de arte. Quem que representava essa síntese artística na história da humanidade? Se a gente pegar a história mais recente, pegando aí da Idade Média para cá, o que representava a união das artes eram as catedrais, né? Porque na catedral o indivíduo ia ter contato com as cores, coisa que não era muito comum no cotidiano das pessoas, porque pigmentação era algo muito caro. Então, o sujeito ia para uma catedral, ele via as cores, né, a arte dos vitrais, as pinturas, a escultura, a música, né? As catedrais eram pensadas até mesmo no sentido da acústica, eram o sentido mesmo de experiência. Então, aquilo tudo, eu não estou nem tocando ainda no elemento principal que compunha e que unia todos esses aspectos, que era o elemento religioso, espiritual. Eu estou falando apenas da questão artística. Aquilo era entrar em um novo mundo, né? Quem que hoje representa, de uma maneira falsa e superficial, e, portanto, é um simulacro de catedral, é o cinema. O cinema uniu a música, o texto, né, da literatura, uniu a escultura, a pintura, a fotografia e hoje algumas outras manifestações artísticas derivadas aí, né, não primárias, mas que nem existiam antes. Então, que é o caso, por exemplo, da computação gráfica, né, que é algo diferente um pouco do simples desenho ou da pintura, né? Tem algumas características diferentes. Mas, em todos esses casos, tudo isso está englobado ali no cinema. É por isso, né, que o cinema já nasce como algo controlado por magnatas, né? Como ele sempre foi... ele tratava de produtos caros que exigiam muito investimento, né? Um cinematógrafo seja do final do século XIX e o começo do século XX, devia custar uma fortuna, né? E tanto que eram poucas pessoas que faziam. A gente vê que tem bem quando a gente pensa no cinema moderno, a gente vai ver uma linha bem clara entre os irmãos Lumière, o Georges Méliès e o D.W. Griffith, né? Que fez o filme em homenagem à Ku Klux Klan, né? Como é o Nascimento de uma Nação. E depois ele fez... ele inaugurou o vitimismo, né? Porque ele fez um filme depois, um ano ou dois depois, chamado Intolerância,
falando que os outros eram intolerantes por ele defender aquilo que ele defendia no primeiro filme. Né? Eu sei que é controverso, mas eu só estou querendo mostrar assim, o cinema, devido a esse alto custo de produção desde o início, ele já nasce com uma tensão sobre 3 pontos. Assim. Eram três lados tensionando a produção cinematográfica, desde o início. Tem o lado criativo, né? Que os primeiros artistas do cinema, muitos vieram do teatro de rua, daqueles circos, né? E esses artistas, principalmente na região ali da Califórnia, eles formavam grupos de boêmios, assim. Era mais ou menos como uns ancestrais dos hippies, né? Tanto que é de um desses grupos que surge lá em São Francisco o Bohemian Club, no final do século XIX. Então, era formado por esses grupos de artistas, assim, onde rolava muita droga, era ópio, né? Muito álcool, muita promiscuidade e uma rebeldia, uma vontade de chocar as pessoas, né? Se você olhar a vida desses primeiros artistas, eles são poucas exceções a essa vida vida louca aí que vai acontecer, vai se repetir depois dos anos 60. Mas isso era restrito ali àquele mundo dos artistas, né? O segundo ponto, então esse ponto aí era um lado que tensionava o lado da criatividade, de querer fazer coisas que chocavam, né? De querer fazer coisas muito loucas, assim, novas, tinha influência de filósofos que propõem incertezas, entendeu? O incentivo à dúvida. Então, era todo esse caldo cultural ali que fica bem nítido no começo das reuniões do clube, no Bohemian Club. Não sei se eu falei Bilderberg, eu falei errado, era Bohemian Club, desculpem. Agora, o Bohemian Club, que é aquele clube lá na floresta, lá ao lado do rio Rússia.